Pegue sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 84. Eu estou pregando todos esses dias agora sobre Salmos. Tem uma mensagem devocional para você, bem simples, mas efetiva, aplicável, transformadora. Salmo 84, Salmo dos filhos de Corá, que diz assim, ao diretor da música, segundo Gitite, dos filhos de Coré: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo é uma canção, e eu acho que foi o Vencedores por Cristo que gravou essa canção. Eu acho que o Rômulo, é da época do Rômulo essa música. Quantos lembram dessa música? Vocês lembram? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma e desfalece. O pardal encontrou casa, eu encontrei teus altares, Senhor. Eu acho que uns 15% da igreja sabe a música, né? E esse 15% está denunciando a idade. Esse é um dos cânticos de Sião. Ele descreve um ambiente de encontro e de refúgio. O lugar das moradas de Deus, o Santo dos Santos, o Monte Sião, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse salmo tem 4 partes. E a primeira delas nos fala sobre as desejáveis habitações de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Aqui, a casa de Deus é a presença de Deus. Pai nosso que estás nos céus. O céu é o lugar onde Deus está. Alô? O céu é todo lugar onde a presença de Deus habita. E o tema é sobre a fome de um encontro.
o desejo de conhecê-lo, o desejo de encontrar a sua presença. Como no Salmo 42, lembra? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou como diz o Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, porque você não pode se aproximar de Deus se Deus não lhe convidar. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E quando você sente um impulso para a oração, quando você se sente desejoso de jejuar, não pode ser uma coisa carnal, porque jejum é aflição de alma, e essa alma não fica feliz de estar sem comer. E quando você tem esse impulso para buscá-lo, é Deus te convidando para uma intimidade mais profunda. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E a resposta de Davi no Salmo 27 é: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Vamos dizer isso? Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ou ainda o Salmo 63, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Você sabe, a fome de Deus, o desejo pela sua presença, é o termômetro que revela a temperatura espiritual de um cristão. Pessoas que estão saciadas com o mundo, não têm desejo por Deus. Pessoas que estão abastecidas de filosofias humanas, não têm fome da revelação da palavra. Você foi criado para um relacionamento com Ele, e somente vai encontrar completa realização nele. Um pouco antes de morrer, Jesus disse: aquele que me ama, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quantos querem uma revelação de Jesus? Quantos querem um encontro com Jesus? Eu já me encontrei com Jesus muitas vezes, acredite. E é incrível porque Jesus tem muitas maneiras de se expressar, muitas formas de se apresentar. E Ele, Deus, é atraído por aqueles que estão à sua procura. Disse Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando você deixa tudo. É quando a gravidade do céu te puxa. É quando você está querendo algo mais, algo além do que a sua experiência religiosa comum e rasa. Jó, depois de toda aquela experiência que ele teve, de toda a prova que ele passou, ele pôde dizer: eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Veja um homem que Deus certifica que era justo, como muitos cristãos que fazem as coisas muito corretinhas, mas que vai dizer que depois de toda aquela prova, agora ele pôde se encontrar verdadeiramente com Deus, porque antes ele não o conhecia. Muitos de nós cristãos nunca de fato tivemos um encontro cara a cara com Deus. Muitos de nós nunca tivemos uma experiência transformadora que pudesse tocar as nossas entranhas. Agora você encontra na Bíblia um homem que sempre está à procura de Deus. Quem é? Davi. No deserto, sem nenhuma audiência, sem público, sem palco, sem ninguém vendo, ele compunha as mais belas canções de adoração. Sua comunhão com Deus o fez um matador de gigantes, porque a intimidade nos transforma, para o bem ou para o mal. Relacionamentos trazem conexões poderosas que nos transmuta a natureza. A amizade e a comunhão muda você. Estar com Deus desperta em nós sonhos.
Quando a presença de Deus se manifesta, eu sou ativado com as paixões do coração dele. Estar com Deus me traz estratégias e recompensas. É incrível quando Deus se manifesta, como eu começo a sonhar. Como disse Bill Johnson, realeza é a minha identidade, intimidade com Deus é a minha força. Você sabe por que Davi era aquele menino corajoso que matou o leão e o urso? Porque ele andava com Deus. Você sabe por que Pedro, o temeroso, temeu e negou Jesus 3 vezes, e depois está com o dedo apontado no dia de Pentecostes, dizendo: vocês mataram o autor da vida? Porque ele teve um encontro com Deus, porque ele foi cheio do Espírito Santo. A igreja era ousada e as paredes tremiam quando oravam, porque eles tiveram um encontro com Deus. Um encontro com Deus te faz corajoso, intrépido, valente. É na intimidade com Deus que nós somos libertos para nos tornar nós mesmos, porque o encontro com Deus é um encontro consigo, com a sua identidade. Aquele que me ama, eu o amarei, e eu virei a Ele e me revelarei a Ele. Eu quero um novo encontro com Jesus, eu e você. Eu já tive, como disse, muitos encontros, e todos eles muito incríveis, e eu sei que Deus vai aparecer esses dias para nós, de uma forma nova, de uma forma não usual, e Ele se manifesta de acordo com a necessidade que você tem. Quando você precisa de cura, Ele é Yahvé Rafá, o Senhor quem te sara. Quando você precisa de uma vitória, Ele é Yahvé Nissi, a sua bandeira. Quando você precisa da sua presença, Ele é Yahvé Chamá, o Senhor que está ali. Quando você precisa de paz, Ele é Yahvé Shalom, o Senhor a sua paz. Quando você está em guerra, Ele é Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos. Para cada situação da sua vida, Deus tem uma resposta na manifestação da sua natureza e do seu caráter. Deus tem um só nome, mas muitos sobrenomes. O texto diz que quem deseja conhecer os caminhos de Deus os achará, como Jacó, lembra-se? Ele tinha uma sentença de morte na cabeça. Seu irmão disse que jurou que iria matá-lo, e ele agora está voltando para a terra onde o seu irmão se encontra, onde o está esperando. Então ele passa pelo Val do Jaboque, e ele faz passar tudo e todos, e fica sozinho com Deus, e começa a lutar com um anjo a madrugada inteira. E depois de lutar e ter sido quebrantado, porque a grande guerra de um cristão, de um homem, é esse ponto de quebrantamento. Quando você se compunge, quando você se humilha, quando você se torna tenro para Deus, e Ele pode imprimir o seu selo no seu coração. Quando endurecido, quando com o pescoço duro, a dura cerviz é a incapacidade de se dobrar. Quando orgulhoso e arrogante, Deus te quebra, Deus te mói, Deus te trata, Deus te refina, Deus te peneira. E Jacó está ali, sofrendo, lutando com Deus, até o momento que a Bíblia diz que o anjo o quebrantou, e depois de quebrantado, ele venceu. Pessoas quebrantadas vencem as guerras, as batalhas. Há um coração quebrantado e contrito, eu não desprezarei. Eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono, mas habito com o quebrantado e contrito de coração. Deus se sente muita vontade no meio de gente verdadeiramente humilde. Verdadeiramente, porque tem muita falsa humildade por aí. Tem muita gente que acha que é humilde, mas é humilde, com O. Jacó teve a sua vida salva e disse para o anjo: não te deixarei ir até que me abençoares. Ele segurou o anjo e disse: eu só vou te largar quando você me abençoar. Não é como alguns crentes que dizem: eu não vou mais na igreja não, até Deus me abençoar.
e faz biquinho, bate o pé. Irmão, eu já tentei, não dá certo. Essa é uma batalha perdida. Você tem que dizer para ele: pôr-me-ei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, de lá não sairei até que eu tenha uma resposta. Deus, eu não te deixo jamais, estou aqui até me abençoares, não te solto. A versão da Passion traduz assim os primeiros versos do Salmo 84. Deus dos exércitos celestiais, você encontra tanta beleza em seu povo. Eles são como lindos santuários da sua presença. No fundo de mim estão esses desejos amorosos, desejos e devaneios de viver em união com você. Quando estou perto de você, meu coração e minha alma, cantarei e adorarei com minhas canções alegres a você, minha verdadeira fonte de vida. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, até os pardais e as andorinhas são bem-vindos para construir um ninho entre os seus altares para criar seus filhotes. Que alegria enche aqueles que vivem todos os dias no teu templo, aproveitando a sua presença enquanto adoram você. O Salmo 84 tem como centro da sua revelação o tabernáculo e o templo, que representam a casa de Deus, o lugar da sua morada, onde no átrio existia o altar de bronze para a oferta de sacrifícios, é um lugar de sacrifício. A bacia de bronze contendo a água para a lavagem, é um lugar de purificação. No lugar santo estava a mesa dos pães da presença, o candelabro e o altar de ouro, para que o incenso ficasse diante do Santíssimo, um lugar de oração. Havia um véu separando o santo lugar do Santíssimo, ou seja, a arca da presença de Deus e o altar de ouro. E no verso 3 do Salmo 84, nós achamos casa e ninho. Uma casa é um lugar de descanso, deveria ser assim para você. E um ninho é um lugar de refúgio, um lugar para se esconder. E é isso que ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Os teus altares é o lugar onde eu me escondo. Os teus altares é o lugar onde descanso. Os teus altares são o meu ninho. Uma andorinha, ela é frágil, pequena, atribulada por tempestades, ventos, neve, chuvas. Contudo, ela tem um ninho, um refúgio para onde pode levar os seus filhotes. Cada um de nós cristãos temos um lugar para nos esconder. E nós precisamos aprender esse caminho que nos leva até a presença de Deus. Esse caminho de refúgio, isso é sobre se esconder no seu tabernáculo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou como diz o Salmo 27, no verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Quantos querem fazer essa oração? Deus, me esconde no teu pavilhão. Quantos precisam ser escondidos aqui dos homens maus, sanguinários, da língua mentirosa, fraudulenta? No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. É nessa geografia que Deus levanta a sua cabeça acima dos seus inimigos. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. O que é um sacrifício de júbilo, meu Deus? Eu não estou muito feliz, na verdade eu estou até triste, não estou querendo levantar as mãos, dar brado de vitória, não estou querendo cantar, não estou querendo celebrar, mas eu vou oferecer um sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Eu vou me alegrar em tua presença, eu vou celebrar a tua presença, eu vou dançar em tua presença, eu vou gritar em tua presença.
Tem alguns cristãos que acham que tem que ser sincero com as suas emoções. Você tem que ser sincero com a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que no momento em que você se ativa, e você se acorda, e você adora a Deus, e você brada, e você marcha, e você grita, e você ora, a química interior do seu coração muda, e você vira um vulcão em erupção. Como diz o Salmo 46, no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Você precisa aprender a se esconder em Deus, você precisa aprender a se refugiar em Deus, você precisa aprender o lugar da presença, o altar, construir altares. É isso que Abraão fez, ele fez altares. Isaac seguiu o caminho dos seus pais, porque altares são marcos, sinalizadores por onde andaram os antigos. E Isaac percorreu os caminhos do seu pai, pelas pegadas que ele deixou das suas experiências pessoais com Deus. O próprio Jacó edificou um altar em Betel, e 20 anos depois de um voto que ele fez, ele disse: se me guardares no caminho, se eu tiver roupa para vestir, comida para comer, de tudo te darei o dízimo. 20 anos depois, diz a Bíblia, que ele voltou para Betel, no altar que ele tinha edificado. Altares são marcos sinalizadores que nos lembram as nossas experiências pessoais com Deus. Josué deixou um altar dentro do Rio Jordão, edificou um outro altar de pedras grandes do lado de fora do Rio Jordão, para nos ensinar que você tem um altar público e um altar privado. Se você só tem um altar público, você é uma farsa. Se a sua vida de oração só se resume à aparência perante as pessoas, se a sua espiritualidade é só uma coisa que demonstra para as pessoas, você é um embuste, é um hipócrita, porque o que acontece no público primeiro ocorreu no secreto. A minha experiência com Deus se traduz nas minhas vitórias pessoais. Foi o Davi matando o urso e o leão quando ninguém estava vendo, que o qualificou para ir derrubar os gigantes e se tornar o rei de Israel. Mate os seus ursos, mate os seus leões, vença os seus traumas interiores, vá à presença de Deus. Me ajuda aí, faz alguma coisa, por favor. No ano de 2017, nós fizemos o roteiro da reforma, os 500 anos da reforma protestante, e nós seguimos os passos de Lutero. Antes eu já tinha ido à cidade de Worms, acho que foi em 2012 que eu fui lá, que é onde Lutero disse não ao imperador Carlos V: não me retratarei, porque não é bom ir contra a sua consciência. Lutero enfrentou toda a cúpula da igreja, toda a cúpula do império, o Sacro Império Romano, do imperador Carlos V, e ele foi excomungado, seus livros foram condenados, e ao colocar o pé fora da porta, ele já estava em perigo, porque quem matasse Lutero estava fazendo um favor ao império. E ele fugiu e foi sequestrado pelo príncipe da Saxônia, Filipe o Sábio, que o levou até o castelo de Wartburg, onde nós estivemos, fizemos o roteiro lá dentro, vimos o lugar onde ele traduziu o Novo Testamento para o alemão popular. Ele deu o idioma à Alemanha. A Bíblia de Lutero deu o idioma para a grande nação germânica. E ali ele compôs uma canção, que essa é da época. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimos cruéis
Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A nossa força nada faz, sozinhos estão perdidos, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem nos vê assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado, está vencido, cairá, por uma só palavra, e Deus conosco sempre está, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Essa não é da sua época, né? Ninguém cantou, nem da minha, irmão, eu aprendi agora. Ele estava dizendo que Deus é uma torre forte, um castelo forte, um lugar de refúgio. O tabernáculo de Deus é o lugar da presença de Deus, porque o céu é todo lugar onde a sua presença está. E a igreja necessita aprender a levantar altares, fazer o seu quarto de guerra, como diz aquele filme, ter esse lugar consagrado e dedicado à oração e à busca, com alvos, com metas. Eu sempre fiz alvos e metas de busca, e acredite, Deus responde todos eles. Deus não deixa passar nada, conforme eu vou ler no Salmo, a partir de agora. A segunda parte do Salmo 84, nos apresenta uma travessia. A pergunta que todas as pessoas fazem, que virou uma retórica popular, é: qual é o mais importante? A jornada ou o destino? Alguém respondeu: a companhia. Quem vai com você? O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, e essa é a variável que muda todos os resultados de todas as equações. Deus está comigo. Conforme o salmista diz: o Senhor está ao meu lado, está entre aqueles que me ajudam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Todos nós fazemos essa viagem. Todos nós temos um caminho, essa marcha. Eu lembro do Peregrino, de John Bunyan, é da sua época também, hoje a gente está nostálgico, né? O John Bunyan escreveu um livro que foi o maior best-seller depois da Bíblia, até outro tempo atrás, que mostrava a saída da cidade do pecado para a cidade celestial. Alguém lembra disso, por favor? Me ajuda aí, por favor. Quem lembra? Deixa eu ver, deixe-me ver você. Parabéns, irmão. Tem gente que faz assim, ó. Neste caminho até a cidade celestial, nem tudo são rosas, nem tudo é planície. Existem vales profundos, secos, áridos, há ermos, desertos, há mesmo um chamado Vale das Lágrimas. E quem não passou por ele? Lá no verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O vale árido é o vale de Baca, e Baca vem da raiz verbal que significa chorar. Um vale de desolação, é o vale das lágrimas. No hebraico é o lugar do choro. Incrivelmente, esse lugar está associado imediatamente com uma outra realidade que existe paralelamente a ela, como nos mostra o Salmo 46, no verso 2: portanto não temeremos,
Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há uma outra realidade que você não está vendo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o nascer do dia, desde a madrugada a ponto do amanhecer. Esse texto fala muito comigo. Quem já teve uma experiência com o céu sabe o que é isso. Cada um de nós passou ou está passando por esse vale da perda, da violência, da decepção, o vale da tentação, o vale da indiferença, o vale da depressão. Mas no caso dos filhos de Corá, o homem que passa pelo vale das lágrimas é o homem que tem Deus como a sua força, a fonte do seu poder. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Onde está a sua força? A nossa força não está nos homens, porque às vezes você quer levantar-se na carne, quer responder com a força do braço, quer agir por si mesmo, quer até fazer as promessas de Deus se cumprirem na carne, na força do braço, por sua conta, como fez Abraão. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Só vence o vale das lágrimas, só vence o vale de Baca quem já entra nele afirmando de onde vem o seu poder. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, porque, diz a Bíblia, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantemos e nos pomos de pé. Em quem está a sua confiança? Jeremias 17 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja o contexto, as pessoas vão usar isso para dizer, você não pode confiar em ninguém, eu não estou nem aí para os seus traumas, para as suas decepções, para as suas frustrações, mas esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto tem a ver com que você pega a confiança que você deve depositar em Deus e colocar em um homem mortal. Há coisas que você confia nos homens e há coisas que você só pode confiar em Deus, porque o contexto diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E olha só, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu não sei como é que vai ser a economia desse país esse ano ou o ano que vem. Os rumores não são bons, mas a Bíblia diz que esse homem que confia em Deus não se perturba, nem deixará de dar fruto, mesmo no ano da sequidão. Você vai florescer, você vai frutificar, você vai colher. Me ajuda aí! A nossa força não vem dos homens influentes, do poder que o dinheiro oferece, não vem dos nossos músculos, da nossa capacidade de se defender. Por quê, diz a Bíblia? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, mas... Contudo, entretanto, porém, todavia, existe uma adversativa aos seus amados. Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto se refugiam. Eu estava lendo hoje o Salmo 118, eu fiquei chocado com ele. Em meio à tribulação, diz o texto,
Invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Você, ao invés de ficar apresentando seu coração todo lado, atirando para todo lado, você deveria ter uma comunhão, um altar construído com Deus, onde você se apresenta em jejum e oração, onde você mergulha fundo, onde você desce o pó, põe a boca no pó e o busca com todo o seu coração, e ele diz: o Senhor me ouviu e me deu folga. Em meio à minha tribulação, eu invoquei o Senhor e ele me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Esse é o homem em cuja força está em Deus. Segundo, bem-aventurado é o homem que tem a geografia correta no coração. O verso 5 diz: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram caminhos retos, caminhos aplanados. A propósito, seu coração é realmente reto? Eu vejo algumas pessoas falar e sai um veneno aqui do lado pingando. A ideia básica do versículo é que o homem que confia em Deus e tem o coração reto transforma seus problemas em bênçãos. A geografia do lado de fora da vida só muda quando antes mudou do lado de dentro. O homem de coração aplanado vai corrigir todo o caminho pelo qual ele passa. Salomão disse que é do coração que procedem as fontes da vida. E é a topografia do coração que determina a topografia da vida. Quem tem a mente limpa, caminha sem culpa. Quem anda com fé, transformará o caminho no qual pisa. O qual, passando pelo vale árido, o vale das lágrimas, o vale de Baca, faz desse vale, um manancial. O lugar das lágrimas se torna um rio fluente de águas vivas. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A versão da Passion diz: mesmo quando seus caminhos serpenteiam pelo vale escuro das lágrimas, eles cavam fundo para encontrar um poço agradável onde outros só encontram dor. Ele lhes dá um riacho de bênçãos cheio de chuva em um aguaceiro. Então ele pega o estéril e seco e faz disso um rio. Ele transforma os elementos que se lhe dá. Transforme o que se foi oferecido, o que foi lhe dado. A natureza do que te foi entregue. Esse homem é o Rain Man, o homem da chuva. O homem que faz chover, o homem que abre os céus por onde passa. Tem muita gente com boa retórica, mas que não abre os céus. Tem muita gente que grita até perder a voz, mas não existe verdade no seu grito. Tem até gente que fala aleluia e glória a Deus, mas não veio do coração, veio de uma alma religiosa que só está repetindo uma reza. Aleluia. Tem gente que precisa distinguir entre performance e intimidade. Esses dias a gente estava num evento lá na Ípica, e um dos apóstolos que estavam lá falou: aquele teu filho lá de São Paulo, ele quando ora, ele abre o céu. Porque a intimidade que você tem com Deus no seu quarto, apresenta você às pessoas em público. Quando os apóstolos começaram a falar, no livro de Atos diz, eles perceberam, eles sabiam que eles estiveram com Jesus. Quando você esteve com Jesus, as pessoas sabem. Mas tem gente que chega cheirando enxofre.
e a língua pingando veneno. Jesus era um abridor do céu. Na verdade, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe o céu consigo. No episódio da menina morta, ele disse: Talita, cumi. O que aconteceu é que existia uma morte presente no quarto, e Jesus, o autor da vida, e alguém tinha que sair, e obviamente foi a morte. Então a menina morreu, e o anjo foi lá, no seio de Abraão, e disse: moça, é hora de você voltar. O autor da vida está dizendo para você levantar. A mesma coisa acontece com Lázaro depois de 4 dias, onde Jesus vai na porta do túmulo e chama pelo nome, porque se tivesse mais gente lá, e ele dissesse só, sai daí, ia fazer uma filinha, todo mundo saindo. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E lá na eternidade ecoou, reverberou uma voz: Lázaro. E eu fico imaginando ali no seio de Abraão, conforme diz Lucas 16, todos estavam ali. João Batista tinha acabado de chegar, estava com a dor no pescoço. Lázaro, você vai ter que voltar. Tem gente sob a maldição da desobediência. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Já viu gente com o céu fechado? Já viu gente que tudo que faz é muito difícil? Mas em Cristo você pode mudar esse quadro. Em Cristo você pode ser um abridor dos céus. Agora sim, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O verso 18 vai dizer: eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. O homem cuja força está em Deus, com o coração aplanado, é um fazedor de chuva. Ele tem o poder de mudar atmosferas, como nos dias de Daniel, onde ele se trancou num quarto, viu que a profecia tinha que se cumprir, e ele moveu as placas tectônicas do céu. Um homem sozinho começou a gerar uma guerra entre principados, o príncipe da Pérsia lutando contra os anjos guerreando, 21 dias de batalha, e depois vem e aparece o príncipe da Grécia. Um homem agitando os céus, um homem provocando terremotos nos céus, um homem no fuso horário de Deus, porque a Bíblia diz que na hora do sacrifício, às 3 horas da tarde, lá em Jerusalém, ele estava em outro fuso horário, que não era o da Babilônia nem da Pérsia, porque profetas têm um fuso horário diferente. Deus move os tempos e as estações, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, remove reis e estabelece reis, e Deus tem homens que fazem o céu se agitar com as suas orações, que abrem os céus, que mudam sentenças, que revogam o juízo sobre suas casas e sobre suas famílias. Você sonha e fica oprimido pelo sonho. Tudo que Deus quer é que você vá lá e vira a chave, que você dobre metais, que você mova a realidade, que você ore, que você jejue. Você tem o poder para modificar realidades, você tem o poder para chegar diante de Deus, conforme diz o Salmo 65. Olha que salmo, eu gosto tanto desse. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, tá bom? O voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Sim, ele escuta a oração, e porque escutou as orações, os homens virão até ele. Por causa das nossas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assistas nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, de novo, o teu santo templo.
Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e abençoas a produção. Coroas o ano de 2025 como um ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Por onde ele passa há prosperidade, riqueza, provisão, suprimento, casamentos bem-sucedidos, filhos poderosos, empresas de sucesso, ministérios que prosperam, que crescem, destilam sobre as pastagens dos desertos, e de júbilo se revestem os outeiros. Veja essa cena, essa imagem. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Olha para a pessoa do seu lado e diga: suas orações farão os seus dias brilhar. Diga para ele: você é um fazedor de chuva, um abridor dos céus. Você carrega uma mudança atmosférica. As pessoas pensam: tem que sair daquela empresa porque tem muito demônio ali. Quem tem que ir embora são os demônios dali. As pessoas chegam para mim e falam: bispo, eu moro numa casa mal assombrada, pois agora você é comissionado como um caçador de fantasmas. Vai lá e arrepia os demônios, põe todo mundo para fora, dá uma ordem de despejo. Eu cheguei aqui, alguém tem que sair. Não sou eu, é vocês. Tem gente que chega e fala para mim: eu mudei para uma casa e tem um inquilino lá, ele está morando lá há muito tempo, eu não sei porque ele não vai embora. É opressão, é demônio, é sonho ruim. Pois hoje você vai chegar lá, abrir a porta da casa e falar: vamos sair, todo mundo, e em nome de Jesus fecha a porta. A Bíblia diz que há homens terrenos e celestiais, e cada um de nós carrega um milagre dentro de nós, um milagre pronto para acontecer. Terceira parte, é a história de um véu rasgado. Deixe-me pegar o final do verso 6, que diz: de bênçãos o cobre a primeira chuva. A primeira chuva é a chuva do outono, depois da seca do verão. A primeira chuva vem depois da seca, que traz as flores. Você talvez terá, depois de muito tempo, o frescor de uma bênção e de um alívio, um vento de refrigério que Deus está trazendo, uma chuva para uma nova colheita. E o texto diz: vai indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, de força em força. Empurra o irmão do lado com carinho e fala: de força em força. É como na academia, você pega aquele peso de 5, depois você muda para 7, depois você muda para 10, depois você já está com um supino de 50. De força em força. Você vai quebrando a resistência, você vai ficando mais forte. O texto diz isso, lá na Passion diz assim: eles ficam mais e mais fortes a cada passo à frente. Eu vim aqui profetizar para você que você ficará mais e mais forte a cada passo que você der, e o Deus de todos os deuses aparecerá diante de você em Sião. À medida que você seguir, a sua força vai aumentando. Então, quando alguém perguntar como você está, você responda: indo de força em força. Para de se vitimizar.
para tentar chamar a atenção das pessoas para as coisas ruins, para ser dengoso, sensível, floquinho de neve, geração danoninho. Como você está indo de força em força e muito bem, graças a Deus. Me ajuda, fale alguma coisa. Você que está de força em força, me ajuda aí. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Essa é uma oração feita pela vida do rei. Mas no Novo Testamento a revelação é que existe um rei no trono rogando por nós. E nós traduzimos da forma que contempla o rosto do teu ungido Jesus, que tem as mãos que foram perfuradas pelo nosso pecado, o nosso advogado, o nosso defensor, o nosso intercessor, o nosso mediador, aquele que está perante Deus para nos defender. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Na Passion diz: pois apenas um dia de intimidade com você é como 1000 dias de alegria reunidos em um. Eu preferiria ficar no limiar, em frente ao portão belo, pronto para entrar e adorar meu Deus, do que viver minha vida sem você no mais belo palácio dos ímpios. Ei, é a sua hora de abandonar algumas rodas, algumas mesas, de bloquear alguns indivíduos, algumas indivíduas. É sua hora de tapar seus ouvidos para não ouvir fofocas. Para Daniel era melhor comer salada e legumes do que os manjares do rei da Babilônia. Para os filhos de Corá, nenhuma posição de honra no mundo se compara com o mais humilde serviço prestado a Deus. É melhor ser porteiro no santuário de Deus do que rei lá no inferno. E Satanás fez a opção errada. Alô? Quarta parte e última, e com isso termino. Obrigado, está melhorando. A quarta parte fala da promessa aos fiéis. Porque o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam retamente. Há 3 bênçãos aqui: sol e escudo. Sol é luz, sol é calor, sol é energia. Escudo é proteção, escudo é a armadura. O Senhor dá graça e glória, e graça não é performance, não é merecimento. Graça é favor imerecido, é um favor extremo, é uma bondade absoluta de Deus que quer te abençoar. E vou escandalizar todo mundo da maneira que eu vou te abençoar. As pessoas vão dizer: não é justo, mas eu quero te abençoar. A minha natureza é te abençoar. Você é meu filho, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, e eu quero te honrar na presença de todos. Aleluia! Dá um glória a Deus da alma aí dentro. Então seus vales não destroem a graça de Deus, seus vales apenas inflacionam, eles fazem aumentá-la para ser absolutamente suficiente. Minha graça te basta, JB. Vai nessa tua força, Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida. Glória é a recompensa da ordem. Todas as vezes que existe ordem, Deus batiza você com glória. Batiza com glória, sim. Que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visite. Fizesse por um pouco menor do que Elohim, do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deus coroou cada homem com glória e com honra. E no livro de João 17, capítulo 22, diz: eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que sejam um como nós somos. E para terminar, pois o Senhor Deus é mais brilhante que o brilho do nascer do sol, diz a Passion.
envolvendo-se em mim como um escudo. Ele é tão generoso com os seus dons de graça e glória. Aqueles que andam nos seus caminhos com integridade, nunca lhes faltará nada, pois Ele provê tudo. Nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. Se você orasse mais e reclamasse menos, sua vida seria outra. Se você parasse de abrir seu coração com quem não consegue te ajudar, Deus seria o seu melhor psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Alguém me ajuda aí? E como termina isso? Olha só. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quantos são felizes aqui? Quantos são felizes aqui? Me ajuda! Ó Senhor dos exércitos celestiais, que euforia enche aqueles que confiam para sempre em ti. Fique de pé essa noite. Adoramos o teu nome, que é santo e digno. Queremos construir os nossos altares, perseguir os altares dos nossos pais. É isso que estamos fazendo aqui com essas canções. Aqueles que vieram e deixaram marcos, queremos seguir os seus passos e edificar sobre aquilo que eles construíram. Fazer a diferença do mundo como luz, como sal, como fermento que leveda a massa, que transforma tudo que toca, nos faz assim, radioativos, que carregam a tua presença e que abrem céus, que destroem a miséria, a pobreza, a doença, a maldição e a morte. Libera sobre nós uma nova estação de sinais e de prodígios, de milagres espantosos, e que já desapareça o câncer essa noite, que já desapareça toda anomalia nesse ambiente da presença de Deus, que toda dor fuja, no nome poderoso de Jesus. Nós quebramos o poder da doença no nosso ambiente, aqui dentro, em todas as pessoas que nos assistem na internet. Nós quebramos o jugo da escravidão, nós quebramos o poder da miséria e liberamos uma nova etapa, onde os céus de bronze se abrirão para dar a chuva, onde a terra de ferro vai florescer em colheitas, e onde o perdão vai redimir a história dos filhos abençoados de Deus. Somos os homens cuja força está em ti, com os corações que buscam a retidão e a justiça. Adoramos ao Cordeiro, adoramos a Jesus. Tu és bendito para sempre, adorado entre as nações, contemplado por anjos, recebido na glória, ressuscitado, glorificado, assentado à destra da majestade nas alturas. E tudo que se opõe a você se dobre diante de ti essa noite. Todas as resistências se quebrem, toda perseguição velada ou explícita seja quebrada hoje. Sim, nós profetizamos aqui essa noite esses salmos, e os nossos olhos estão postos em ti, confiantes em ti. Tu és a nossa esperança,
não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu um Deus como tu, que trabalha a favor dos que em ti esperam. Nossa expectativa está completa em ti. Tu és a nossa única fonte. Usa todos os canais possíveis, impossíveis, para nos abençoar essa semana e esse mês, esse ano, de uma maneira incomum, extraordinária, exponencial, uma graça abundante, avassaladora, escandalizadora. Abençoa os teus filhos com a medida nova, com um poder novo e com uma vida de vitórias. Oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Próximo domingo, Santa Ceia. Esse será um incrível mês de bênçãos.